Um grande animal, tomado de fúria, parece odiar a raça humana. Ele foi o protagonista de uma antiga história na África Oriental. Enorme e forte, esse elefante via os seres humanos como seus inimigos e fez de tudo para acabar com todos que cruzavam seu caminho. Além de fazer vítimas humanas, ele se encarregou de destruir boa parte do meio de sobrevivência de um pequeno povoado. Usando todo o seu intelecto, esse animal fez 30 dias de terror na floresta de Aberdare. Esse é o Ordinário, e hoje iremos conhecer a história do elefante violento da floresta de Aberdare. E se você curte esse tipo de conteúdo, já clica logo no botão do like e considere se inscrever em nosso canal. Clique no like e vamos nessa! 1940, Floresta de Aberdare, África Oriental. O que hoje é conhecido como Parque Nacional de Aberdare já foi descrito como Floresta de Aberdare no passado. Ele é cercado por cordilheiras e abriga em seu centro um terreno mais plano com parte da mata densa e parte de campos abertos. Esse local, além de abrigar muitos animais, também foi o lar de um pequeno povoado que hoje não existe mais, pois migraram para outras áreas. Esse povo vivia do plantio e da caça e aprenderam a abater os animais que ofereciam perigo quando se aproximavam do povoado. O local também era frequentado por muitos caçadores, que na época tinham permissão para desempenhar essa função naquela região. Parecia ser mais um belo final de tarde, quando o comportamento inesperado de um elefante começou a afetar diretamente o povo que vivia ali. Durante a noite, os cachorros latiram mais do que o normal, e como a visibilidade era muito ruim, os moradores do pequeno povoado acenderam tochas em suas portas e ficaram quietos dentro das casas, com medo de ser um leão faminto ou até mesmo um rinoceronte raivoso. O dia amanheceu e com ele uma desagradável surpresa. Parte das plantações estava pisoteada e os poucos alimentos que ele daria agora não nasceriam mais. Sobre a terra, marcas de grandes patas. O invasor noturno se tratava de um elefante que atingiu um dos meios vitais para aquele povo, a sua plantação. Mas o pior ainda estava por vir. Os homens saíram para caçar bem cedo e mal saíram do perímetro do povoado e foram surpreendidos com uma criatura escondida em meio às árvores, um elefante enorme, totalmente enfurecido e que não se conteve, e quando viu aqueles homens, veio para cima deles com tudo, e como eles estavam armados com lanças, começaram a se defender. Mas não foi o bastante, pois o elefante derrubou um dos homens e quando ficou encurralado pelas lanças, ao fugir, acabou pisando nas pernas daquele homem que havia sido derrubado e as quebrou. Tudo foi muito rápido, mas o estrago tinha sido realmente grande. Mas o que teria levado um elefante a acabar com uma das plantações e quase ceifar a vida de um dos aldeões? Na noite seguinte, mais uma visita. Os cachorros deram um sinal e ao amanhecer, todo o restante da plantação estava destruída. Agora não haveria outra fonte de alimento para aquele povo que não fosse a caça. Mas para caçar eles precisavam entrar na floresta e sabiam que o gigante raivoso estaria lá, os esperando. Quando o sol nasceu, os homens foram caçar e dessa vez não voltaram com um deles ferido, mas sim com um companheiro sem vida. O responsável pelo ataque? O elefante que estava à espreita. Dessa vez, não tão perto do povoado, mas sim dentro da mata. O pânico se instalou e como os homens tinham conseguido um veado antes do ataque do elefante, então eles tinham comida para 2 dias se dividissem com todos do povoado, e assim fizeram. Nas próximas 2 noites o elefante voltou e se aproximou bastante das casas, mas não as atacou, pois as tochas foram reforçadas. No amanhecer do 3º dia, após o ataque mortal, os homens não tinham escolha, eles precisavam ir buscar alimento. Enquanto os homens iam à caça, algumas mulheres foram ao rio buscar água. E dessa vez, o alvo do elefante mudou. Na volta do rio, uma das mulheres veio mais atrás do grupo, lamentando a morte do irmão que tinha sido vítima do elefante raivoso.
quando de repente uma sombra enorme se movimentou rapidamente das árvores em sua direção. Mais uma vítima era feita, e por ironia do destino, era a irmã do primeiro homem a ser morto pelo elefante. Por mais uma semana, o invasor noturno vinha até o povoado, só que dessa vez ele se mostrava enfurecido, emitindo barulhos e se batendo nas árvores, pisando em tudo que eles tentavam plantar. Mais 2 vítimas humanas foram feitas naquela noite. 2 homens que caçavam o alimento para suas famílias perderam suas vidas pisoteados, um deles sem condição alguma de ter um sepultamento. Devido ao estrago, precisou ser deixado no local do ataque. O elefante nunca atacava no mesmo local, o fazendo ser imprevisível. Os moradores do povoado tentaram algumas armadilhas para pegar a fera durante as visitas noturnas, mas só feriram o animal e ele parou de aparecer à noite. Mas os ataques não cessaram. Aquela aldeia era a rota de muitos caçadores e um deles tinha feito uma amizade com aquele povo. O nome dele era J.A., o famoso caçador de rinoceronte. Um ancião da tribo, que disse que já era velho e não tinha mais nada a perder, resolveu enfrentar o perigo do acaso e ir até a cidade tentar contactar J.A. Era uma caminhada de 2 dias e a sorte parecia estar com ele. O ancião conseguiu chegar à cidade e contactar o caçador. Este, por sua vez, decidiu ir até a tribo, retornando até lá junto com o ancião, dessa vez a cavalo. Ele ouviu cuidadosamente todos os relatos, descansou por um dia e partiu mata adentro em busca do elefante que estava assombrando aquela população. Já tinham se passado 30 dias desde o primeiro ataque. Cerca de 6 pessoas tinham sido gravemente feridas e 4 haviam perdido suas vidas. Todo o povoado estava de luto e com restrição de alimentos. Demoraria um tempo para as plantações se recuperarem e para que a caça voltasse a ser efetiva. Toda a esperança daquelas pessoas estavam depositadas no caçador J.A. J.A. achou rapidamente o rastro do elefante, mas o animal conseguiu fugir dele por 2 dias, o que deixou o caçador ainda mais intrigado. Ele se perguntava como um elefante sabia da diferença de perigo de homens aldeãos caçando com lanças e arco e flechas e um único homem caçando com um rifle. Após 2 dias, J.A. subiu em uma árvore quando avistou o elefante ao longe e acertou o tiro, derrubando o animal. J.A. não desperdiçaria os 2 dias de caça e foi então arrancar os marfins do animal como pagamento. O caçador notou uma cicatriz de bala no animal. Ele perfurou bem no local e encontrou o projétil que não tinha saído do seu rifle. Era mais antigo, pois o ferimento já estava cicatrizado. Aquele caçador concluiu que esse era o motivo de toda a fúria do elefante, o levando a atacar humanos. Com certeza, ele teria sido vítima de um caçador que falhou em seu propósito de executá-lo e assustou muito o animal, fazendo com que o mesmo desenvolvesse uma raiva incontrolável por humanos. E como o povoado era próximo, eles foram o alvo da fúria daquele elefante. Os dias de terror do elefante raivoso tinham chegado ao fim. J.A., o caçador, escreveu alguns livros contando suas aventuras na selva africana e parte dessa história foi relatada por ele. Se você ainda não conhece o nosso canal de histórias de terror, você está perdendo algo incrível. Por isso eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário para caso você goste desse tema, passar por lá e quem sabe se inscrever. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e considere se inscrever nesse canal. Quer ajudar o nosso trabalho a crescer aqui no YouTube? Compartilhe esse vídeo e conheça o nosso Instagram @oordinário.selvagem. Obrigado por assistir, fui!